Graça e paz, meus irmãos. É um prazer estar com você novamente reunido. É um prazer estar com vocês de novo para louvar e adorar o Senhor. Obrigado por estar me recebendo na sua casa. Que Deus abençoe a sua vida nesse dia. Vamos se unindo aí, vamos se juntando para mais um culto de louvor ao Senhor. Está na hora do culto. Enquanto vocês estão se juntando, nós vamos conversar um pouquinho. Eu vou te dar já alguns avisos, alguns recados aí para facilitar o nosso trâmite do dia a dia, não é? Então eu quero, em primeiro lugar, dizer aos irmãos que nós vamos seguir a mesma linha, a mesma forma que nós já temos adotado durante esse período, nossos cultos por áudio na quarta-feira e os nossos cultos dominicais através deste canal. Nós ainda estamos na fase laranja aqui em São Carlos, então é importante nós observarmos as recomendações, os cuidados e todas as determinações das autoridades, né? Então nós permanecemos nesse primeiro momento da mesma forma como nós estamos. Tenha um pouquinho de paciência, por enquanto nós ainda não podemos agir de uma maneira contrária ao que determinam as autoridades. Nós estamos bem atentos, assim que puder abrir, tudo com muita calma, com muita tranquilidade, com certeza estaremos juntos presencialmente, mas por enquanto ainda é tempo de nós aguardarmos, é tempo de estarmos aí quietinhos, trancadinhos dentro da arca, aguardando aí a vontade de Deus, para que tudo seja feito de uma maneira bem tranquila, sem nenhuma dificuldade para ninguém, tá bem? Nós estamos dando expediente pastoral de terça a quinta-feira, no período da tarde, a partir das 14 horas, das 14 até as 16h30, então o irmão que quiser ir à igreja conversar com o pastor, ou ir levar o seu dízimo e a sua oferta, nós estamos lá disponíveis já, irmão, é só ir até a igreja e colocar ali no gasofilácio o seu dízimo, a sua oferta, tá bom? Então continue participando da obra, continue participando e adorando a Deus também, entregando os seus dízimos e suas ofertas, tá bem? Então, vamos agora ter um momento de oração, para a gente já dar início, já dar andamento ao culto que já começou nesse momento. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, nós queremos te louvar, Senhor Deus, pela semana passada, por todas as coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelo teu cuidado, pela sua proteção, Senhor. Queremos te agradecer, ó Deus, por esse momento em que nós estaremos diante de ti para cultuar e para adorar o seu nome, ó Deus. Que o Senhor esteja com cada um de nós, falando aos nossos corações, falando às nossas mentes, ó Deus, trazendo alegria, trazendo conforto, trazendo paz e falando a cada um de nós, ó Deus. Nós te louvamos e entregamos esse culto nas tuas mãos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Tudo
Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão, tu dás paz, segurança. Cada momento me guias, Senhor, e no porvir, ó, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Boa noite, irmãos. Vamos estar fazendo a leitura bíblica em 1 Tessalonicenses 3, do versículo 7 ao versículo 13. Diz assim: Assim, irmãos, em todas as nossas dificuldades e sofrimentos, o que nos animou foi a fé que vocês têm. Agora nós nos sentimos com mais vida, porque sabemos que vocês continuam a viver firmes por estarem unidos com o Senhor. E assim podemos dar graças a Deus por vocês. Agradecemos a alegria que temos diante do nosso Deus por causa de vocês. Dia e noite pedimos a Ele de todo o coração que nos deixe ir vê-los pessoalmente para podermos completar o que ainda falta na fé que vocês têm. Que o próprio Deus, o nosso Pai e o nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho para podermos ir visitar vocês. Que o Senhor faça com que cresça cada vez mais o amor que vocês têm uns pelos outros e por todas as pessoas, e que esse amor se torne igual ao nosso amor por vocês. Desse modo, Deus dará força ao coração de vocês e vocês serão completamente dedicados a Ele e estarão sem culpa na presença do nosso Deus e Pai, quando o nosso Senhor Jesus vier com todos os que são dele. Amém. Pai eterno, Pai querido, louvamos o Teu nome e te bendizemos, porque só o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Que o Senhor possa receber no Teu trono da graça os nossos agradecimentos. Nós da Igreja Monte Sião, reunidos agora num só pensamento, que é prestarmos o nosso culto de gratidão ao Senhor. Obrigado, Pai querido, por todas as bênçãos recebidas. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem estado conosco, tem nos sustentado, tem nos fortalecido, tem nos amparado nesses dias diferentes que temos vivido. Dias difíceis, mas nós sabemos que o Senhor é o Deus que sabe de todas as coisas, e nós depositamos no Teu altar todos os nossos anseios, as nossas necessidades, para que no Seu tempo o Senhor possa estar dando refrigério para cada um de nós. Que o Senhor possa estar abençoando o nosso país, abençoando as pessoas necessitadas de uma bênção especial, que é conhecer Jesus como Salvador. Que o Senhor possa nesses dias ajudar as pessoas a abrirem os seus olhos, o seu coração, que haja, Senhor, um momento de reflexão e de pessoas que possam falar do Teu nome. Nós queremos também colocar todo o culto que vai acontecer no Teu altar, que o Senhor possa estar com os cânticos, com o nosso pastor, o abençoando ricamente através dele, que o Teu Santo Espírito fale aos corações. Que o Senhor possa ser engrandecido a cada dia através destas mensagens que nós temos ouvido.
Pai querido, fica mais uma vez com cada um dos meus irmãos, abençoando-os nas suas necessidades. E glórias e honras ao teu nome, porque só o Senhor é digno de toda a honra. Em nome de Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém. Vamos orar mais uma vez então? Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela vida das famílias da tua igreja, Senhor. Nós queremos te agradecer, ó Pai, por esse patrimônio tão grande que o Senhor conferiu a nós, que são os nossos filhos e os nossos cônjuges, ó Deus. Que o Senhor esteja fortalecendo cada lar nesse momento, cada casa, Senhor, abençoando, ó Pai, cada um dos teus servos, ó Deus, levando alegria, levando paz, tirando a discórdia onde possa haver, ó Deus, trazendo cumplicidade, trazendo companheirismo, fortalecendo os relacionamentos, os casamentos, ó Pai, a relação entre irmãos, entre pais e filhos. O Senhor esteja abençoando os lares da tua igreja, Senhor Deus, os lares onde a tua voz chega nesse momento, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, que o Senhor esteja levando a paz, a alegria, o sustento, Senhor Deus, a manutenção do emprego, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando, ó Pai. Se alguém está desempregado, leva o emprego também até esse lar, ó Deus, e sobretudo a saúde e a paz nesse momento, Senhor. Que o Senhor esteja nos abençoando, fazendo de nós famílias fortes, famílias firmes, famílias que sejam espelhos da Tua graça nesse mundo onde nós estamos, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando e que os nossos vizinhos, os nossos colegas, os nossos amigos, através de nós, possam ver e querer servir o Senhor também, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando, abençoa a família IBMS, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, agora nós vamos ouvir a palavra de Deus. Nós vamos agora
parar um pouquinho mais, com um pouco mais de atenção, para ouvirmos a palavra de Deus, ouvirmos aquilo que o Senhor tem para nos dizer nessa noite. Então, esteja atento à palavra do Senhor, que ela já começa a falar ao nosso coração. Essa semana, esses dias, eu estive pensando em muitas coisas, tenho pensado em muitas coisas referentes a esse tempo, e é inevitável deixarmos de falar desse tempo, não é? E acredito que você também tem pensado em muitas coisas, tem pensado nessa grande incerteza que tem girado em torno de todos nós. Há uma incerteza muito grande instalada, não só no Brasil, mas em todo o mundo mesmo. Há uma incerteza muito grande, há um clima de insegurança muito grande instalado em todos, né? Os governantes que não se entendem, a população que fica desejosa de ver algo acontecer, e a coisa caminha também para o lado político. Enfim, há um quadro que eu não vejo assim muito animador. É um cenário hoje, não um cenário, a gente não está falando apenas de Brasil, mas um cenário mundial, nada animador. Nós vemos vozes clamando para que haja um líder só, vozes que já dizem que tem que haver um único dinheiro para tentar controlar a situação mundial, e nós vamos vendo nisso tudo aí um cenário que caminha dentro daquilo que o Senhor já disse, um cenário que caminha para o fim, não é? Então, diante de tudo isso, diante de todo esse cenário preocupante, eu comecei a pensar e me lembrei que o povo de Israel passou por uma situação ainda muito maior, uma situação que envolveu o povo de Israel 5 séculos antes de Cristo, uma situação de tristeza e uma situação de calamidade que envolveu o profeta por causa da tristeza, por causa da descoberta que ele fez, não é? Então, o texto que eu quero compartilhar hoje com você está em Lamentações no capítulo 3, e nós vamos fazer essa leitura do verso 19 ao verso 26. Lamentações 3, de 19 a 26. E assim diz a palavra do Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a minha alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Então, esse é o texto que a palavra de Deus traz. Senhor, abençoa cada um de nós nesse momento, ó Deus, que possamos compreender a Tua palavra, a profundidade da Tua palavra e aquilo que o Senhor tem para nos dar nessa noite. Fala aos nossos corações, no nome de Jesus, amém. Então, nós estamos aqui diante do livro de Lamentações. O livro de Lamentações foi um livro escrito por volta do ano 587 a.C., na ocasião do cativeiro do povo de Judá. O povo estava cativo lá na Babilônia, e esse foi um momento muito difícil na vida do povo. O povo estava acostumado com as vitórias, o povo estava acostumado com as bênçãos de Deus, com as bênçãos que foram prometidas à nação. O povo estava acostumado com um momento de grande fartura, estava acostumado com um momento de grande independência, de grande liberdade, e de repente ele se vê cercado com toda essa situação, né? O povo de Israel era um povo que tinha esse status de ser o povo escolhido de Deus, e esse status de ser povo escolhido de Deus fez com que Israel se tornasse arrogante. Israel passou a considerar-se melhor que as outras nações, a ponto até de esquecerem das suas obrigações para com Deus. Na verdade, Israel começou a brincar com Deus, ele começou a brincar de servir a Deus, e ele fez então da religião algo mecânico, algo sem sentido,
algo que ao mesmo tempo em que diziam servir a Deus, ao mesmo tempo em que eles diziam servir a Yahvé, eles sacrificavam para outros deuses, eles oprimiam as viúvas, oprimiam os órfãos e também oprimiam os pobres. Eles prestavam um culto de mentirinha. O culto que eles estavam prestando era um culto apenas de boca para fora, era apenas uma formalidade, apenas para que alguém visse, ou na tentativa de enganar a Deus. A intenção deles realmente era essa, apenas cumprir rituais, pensando que isso agradaria a Deus. Mas Deus não se engana. Deus não se engana e com Ele não se brinca, pois Ele vê além daquilo que é aparente. Deus vê além do que nós vemos. Deus vê além do fator externo. Deus vê além de tudo isso. Ele olha o interior, Ele conhece os pensamentos, Ele sabe qual é a real intenção dos nossos corações. Então, Ele sabe realmente como nós somos por dentro. Então, Deus, observando tudo isso, observando as reações do povo, e assim, depois de muitos avisos que foram dados através dos profetas, depois de muitos avisos, Deus então envia a correção. O que o autor do livro vai chamar de vara do furor de Deus. Então, essa vara do furor de Deus foi a invasão da Babilônia a Israel. Então, destruiu o templo, destruiu sua religião, as famílias e tudo aquilo que servia como referência na vida daquele povo, agora havia sido destruído. E agora sim, o povo está humilhado, completamente humilhado, aquela grande arrogância já se passou, o povo agora se sente então em estado de calamidade e percebe que não são os rituais que importam, mas sim a verdadeira religião, que é adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, eles descobriram que não estavam imunes ao sofrimento e descobriram também que os seus deuses, os deuses criados por si, não tinham nenhum valor, porque eram apenas frutos da imaginação. E é nesse momento que Isaías faz da sua voz a voz de toda a nação, e em todo o livro, em especial neste capítulo, ele usa expressões fortes, expressões que traduzem o sentimento de toda a nação. Então ele se vê como um doente, ele se vê como um prisioneiro, ele se vê como alguém que bebeu veneno, e também se vê como alvo das flechas de Deus. Então Jeremias, ele quer dizer com isso que ele estava morto. Para ele tudo estava perdido, havia perdido tudo. E o sentido da vida, inclusive. Mas Deus, e para ele, Deus havia matado, não só ele, como também o povo. Então Jeremias, ele se via nessa situação, naquele momento. E eu digo para você que pode ser que talvez, diante de tanto tempo que nós estamos passando, diante de todas as situações que nós estamos passando, pode ser que alguém esteja assim. Pode ser que alguém esteja assim, sentindo-se como aquele profeta, e eu tenho conversado com muita gente, tenho observado que algumas pessoas têm se sentido assim, cercadas, têm se sentido tristes, têm se sentido sem forças, têm se sentido vencidas pelo sofrimento. E talvez, se você estiver assim, eu quero dizer-lhe que você não está sozinho. Que você não está só e você nunca estará só, porque Deus é quem cuida daqueles que o buscam. Diferente do povo de Israel, que não buscava a Deus verdadeiramente, que não buscava a Deus em espírito e em verdade, e tiveram que passar por aquela situação, por aquela dificuldade muito grande, eu quero dizer a você, que se você realmente tem colocado os seus pensamentos, tem colocado o seu coração, tem colocado a sua confiança em Deus, você pode ficar tranquilo, porque Deus é quem cuida daqueles que o buscam. E é em meio àquele sofrimento, e em meio àquela angústia toda, que o profeta então começa a meditar, começa a pensar nas experiências que ele teve com esse Deus, nas experiências que ele já teve com Deus do passado, em tudo aquilo que ele já conheceu de Deus, e ele começa então, e ele encontra então 3 preciosas lições que fizeram diferença na sua vida, e a partir daquele momento. 3 preciosas lições que fizeram diferença na sua vida e que farão diferença nas nossas vidas. Então, a primeira lição
A primeira lição, ela se encontra logo no versículo 21. Lembre-se do que Deus já fez por você. Lembre-se do que Deus já fez por você. Naquele momento de depressão total, quando o profeta se vê acabado, quando o profeta se vê destruído, quando ele olha para tudo ao seu redor e vê tudo destruído e só vê desolação, quando não resta mais nada a fazer, ele pensa que chegou ao fim, então ele olha para dentro de si, ele olha para a sua alma, ele olha nos olhos da sua alma e diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. É o que está lá no verso 21. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E o que pode nos dar esperança? O que pode te dar esperança? Algumas vezes nós somos levados pelas circunstâncias da vida a nos sentir assim, a nos sentir desanimados, a nos sentir sem esperança. E nesse momento nós precisamos ter uma atitude, assim como Jeremias. Jeremias teve uma atitude positiva. Ele olhou para dentro de si e ele quis fazer algo. Ele quis fazer algo por si próprio. Ele não podia fazer nada em sua volta, mas ele poderia fazer algo para si mesmo. Então ele se preocupou e ele quis acalmar a sua alma. Então, ele olha para dentro dela, olha para dentro de si, faz um autoexame, faz um exame pessoal e observou que a sua alma estava doente. A alma de Jeremias estava doente, lembra quando ele disse que sentia-se como se tivesse sido flechado, como se tivesse tomado veneno, como se várias coisas tivessem acontecido. Isso era um reflexo, né, daquela doença que estava em sua alma. Então, ele começa a observar que a sua alma já havia perdido a esperança. A alma de Jeremias já estava sem esperança, ele já estava mole, ele já estava perdendo a fé, ele já estava fraco naquele momento. Então, quando ele olha e vê a sua alma ali caída, doente, enfraquecida, ele fala: opa, preciso dar um jeito nisso, preciso dar um remédio para a minha alma. Então ele começa a lembrar naquilo que pode trazer esperança. Nós devemos examinar a nossa alma. Nós precisamos examinar a nossa alma, e nós precisamos examinar a nossa alma todos os dias, para ver se ela está doente, para ver se ela está bem. Precisamos examinar o nosso coração e verificar se há alguma coisa que tem tirado a nossa paz, se há alguma coisa que tem tirado a nossa alegria. Se são as situações do dia a dia, se são os nossos pecados, se são várias situações que vêm ocorrendo no dia a dia, tem tirado a nossa esperança, tem tirado o nosso vigor, tem tirado a nossa força para agir e caminhar em direção a Deus. Então olhe para a sua alma e veja como ela está. E no texto original, no texto hebraico original, a palavra empregada que foi usada para esperança, ela tem o sentido de ter paciência, tem o sentido de não tomar as rédeas da situação nas próprias mãos. Veja que interessante, não é? Esperança, então aqui nesse contexto, nesse texto, tem o sentido de ter paciência mesmo, esperar em Deus e não tomar as rédeas da situação nas próprias mãos. O que é uma coisa muito comum quando nós não temos paciência, quando nós não temos paciência, e eu vejo isso nas crianças lá de casa, quando não tem paciência de esperar alguma coisa, vão lá e querem fazer as coisas do seu jeito e acaba dando errado, porque ainda não tem aquela habilidade com certas coisas, não é? E é isso que Jeremias está falando para a sua alma. Tenha paciência, não coloque as rédeas da situação nas próprias mãos, não queira você resolver aquilo que cabe a Deus resolver. E quantas vezes eu e você, nós somos tentados a tomar essas rédeas da vida nas nossas mãos? Quanta gente que já perdeu a esperança, quanta gente que já perdeu a esperança, está perdendo a esperança e por causa disso se entregou. Quanta gente que perdeu a batalha simplesmente porque desistiu, cansou de esperar, e aí perdeu a batalha, e quando de repente a coisa estava para acontecer, não aconteceu porque desistiu. Nós não sabemos a hora certa das coisas, não é? Nós não temos essa noção do tempo certo, do tempo de Deus.
Então, não desista, não desista, não desista. Não desista de esperar. E essa esperança, ela está fortemente ligada à fé. A esperança está amarrada, está atrelada à nossa fé. E é por isso que o apóstolo Paulo, ao afirmar que os dons cessarão, ele diz que permanecerão a fé, a esperança e o amor. Então, é importante, não perca isso, não perca a fé, não perca a esperança e não perca o amor a Deus. Há uns dias atrás, eu conversei com alguém, conversei com um amigo meu de longa data, e ele estava muito triste, ele estava até revoltado. Ele me dizia que a sua esposa, ela contraiu uma doença séria, uma doença respiratória, não essa que nós estamos vendo agora, mas uma doença muito séria, muito contagiosa, e eles têm apenas 2 anos de casados. E ele sem esperança, temendo pela vida dela, mas depois de compartilharmos algumas experiências, de orarmos juntos, compartilharmos alguns textos, eu pude ver no dia seguinte que ele já estava mais feliz, que ele já estava melhor. Isso porque acendeu novamente no seu coração a chama, a esperança se reacendeu, e ele entregou as rédeas nas mãos de Deus. Quando ele entregou as rédeas, quando ele entregou esses cuidados nas mãos de Deus, então ele começou a ficar feliz, ele pôde então experimentar novamente a fé, a esperança se reacendendo dentro dele, e a alegria brotou novamente dentro dele e da sua esposa, e assim é que vão acontecendo as coisas, né? Ele entregou novamente nas mãos de Deus as rédeas da sua vida. E Jeremias estava olhando para dentro de si mesmo. Jeremias estava nesse momento, ele olha para dentro de si, e ele dá um choque na sua alma. Ele dizia para si mesmo: tenha esperança, tenha fé. Ele encara a sua alma nos olhos e fala para ela: alma, tenha fé, tenha confiança em Deus. E é isso que nós precisamos fazer. Dê uma chacoalhada na sua alma, dê uma chacoalhada no seu interior e diga para você mesmo: tenha fé, tenha esperança. E nesse exercício, então, Jeremias começa a se recordar das coisas que Deus já fez por ele e pela sua nação. Ele começa a se recordar das promessas divinas. Ele começa a se recordar das coisas que Deus já fez em sua vida. Ele começa a se recordar de tudo isso. E você que anda desanimado, você que anda triste, você que anda abatido, você que talvez esteja sem esperança, o que foi que Deus já fez por você durante a sua caminhada? Quantas coisas que Deus já fez por você na sua caminhada? Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar em quantas coisas que o Senhor fez? E há um hino que diz: quantas bênçãos, conta quantas são, dize-as de uma vez. Fala tudo de uma vez. E você vai ver surpreso quanto Deus já fez. É isso que nós precisamos fazer. Pense em todas as coisas, todos os livramentos, na saúde, na família, naqueles momentos difíceis em que Deus esteve ali ao seu lado e você sentiu a sua presença te confortando e te orientando. Quantos momentos nós temos para isso? Lembre-se das promessas de Deus para seus filhos. Lembre-se das promessas de Deus para o seu cônjuge. Lembre-se das promessas de Deus para a sua vida. Tenha em mente aquilo que pode lhe trazer esperança. Tenha em mente as coisas que lhe trarão esperança. Mas Jeremias não parou por aí. Jeremias foi para uma segunda lição, para um segundo nível. E a segunda lição, também no verso 22, ele diz: confie inteiramente nos cuidados do Senhor. Então a segunda lição é confiar. Confie inteiramente nos cuidados do Senhor. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Então agora, o profeta poeta, ele passa a recordar nas coisas que Deus fez em sua vida, e na vida do povo, e na vida de todos aqueles que estavam ao seu lado. E ele começa a perceber então, ele percebe como são grandes as misericórdias do Senhor.
Então ele começa a pensar nisso, e agora ele começa a dizer isso para a sua alma, como são grandes as misericórdias do Senhor. Deus é amor. Deus é amor, e a palavra que está usada aqui no texto original para misericórdia, ela fala isso, ela sugere um pacto, ela fala de um pacto de amor de Deus para conosco. Ou seja, de um amor que não muda e que não é condicionado às nossas ações. Deus tem um pacto de amor com cada um de nós. Deus tem um compromisso de amor com cada um de nós. E esse amor, ele parte do próprio Deus em direção a nós. Ele não é condicionado às nossas ações. Porque se fosse condicionado às nossas ações, então já não estaríamos mais aqui, não é? E essa misericórdia de Deus, ela é fantástica. A misericórdia de Deus é que ela faça com que nós não sejamos, consumidos, né? Esse amor, ele vem de Deus em nossa direção e ele está ligado à sua compaixão. É por isso que nós não somos consumidos, por causa dessa compaixão. Misericórdia é o ato de Deus de não dar aquilo que nós merecemos. Porque, pois Deus age motivado por esse amor perfeito. E esse amor emana de Deus. Deus é amor. Por isso nós não somos consumidos. Por isso nós não somos consumidos. Porque Ele age não nos dando aquilo que nós merecemos. E é esta misericórdia, é esse cuidado que se renova dia após dia. O cuidado de hoje, a misericórdia de hoje já foi renovada, a de amanhã já será renovada. Todas as manhãs, quando nós acordamos, nós podemos agradecer. Obrigado, Senhor, porque a sua misericórdia se renovou sobre a minha vida. É isso que nós podemos fazer, porque Deus é eterno e a sua misericórdia dura para sempre. E isso tem tudo a ver com a sua fidelidade. Deus é fiel, Deus não muda. Então, com esta visão, com esses itens em sua mente, com essas comprovações em sua mente, então Jeremias percebeu que mesmo que tudo parecesse perdido, não estava perdido. Porque Deus tem um pacto de amor para conosco. E esse é o significado da palavra misericórdia que é usada nesse texto. Então, não está tudo perdido. Deus tem um pacto de amor com você. Deus tem um pacto de amor com você e Ele cuida de você de uma maneira toda especial, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Deus não tira férias, Deus não vai descansar, Deus não fica estressado que precisa parar tudo e ir para a praia. Não. 24 horas por dia, os 365 dias do ano. Mesmo quando somos rebeldes, mesmo quando nós viramos as costas para Deus, mesmo quando colhemos os frutos, os resultados da nossa rebeldia, Deus tem um pacto de amor com cada um de nós e cuida de nós. Deus tem um amor tão grande por nós que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Já parou para pensar nisso? Quando nós éramos pecadores, quando nós íamos contra Deus, quando nós estávamos contra a natureza de Deus, quando nós fazíamos tudo para desagradar a Deus, tudo para irritar a Deus, e Efésios fala que havia inimizade entre os homens e Deus, mesmo ali Deus nos amou. Deus nos amou primeiro. Então, Jesus disse que o Pai cuida dos passarinhos, Jesus disse que o Pai cuida das flores do campo, e se cuida deles, quanto mais irá cuidar de nós. Percebe isso? Deus tem cuidado de nós através de todos esses dias, durante todos esses tempos, durante esses dias maus, durante esses dias difíceis, durante esses dias confusos, que ninguém sabe como será o dia seguinte. Deus sabe. E Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de cada um de nós e vai continuar cuidando de nós. Então, quando o profeta entendeu a dimensão desse amor de Deus, quando o profeta entendeu como que antes a sua alma estava morta, quando ele entendeu a dimensão do amor de Deus,
e a sua alma, que antes estava abalada e estava como morta, por não compreender isso, então ele começa a afirmar, e ele começa a exclamar, e ele se alegra, e começa a dizer: a minha porção, a minha herança é o Senhor, por isso esperarei nele. Isso é o versículo 24 que diz: a minha porção, a minha herança, no caso aqui, é o Senhor, por isso esperarei nele. Olha a diferença. Olha a diferença no tom de Jeremias a partir do momento em que ele começa a observar tudo e começa a confiar inteiramente nos cuidados de Deus. Ele voltou a ter esperança, ele voltou a confiar. Confie no Senhor, confie inteiramente no Senhor, confie nele, porque ele é a nossa herança, ele é a nossa esperança. E uma terceira lição, a terceira lição então que Jeremias traz para nós aqui nessa noite, ela está no versículo 26. Experimente a bondade do Senhor. Experimente a bondade do Senhor na sua vida. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Experimente a bondade do Senhor. Depois, então, de descobrir sobre os cuidados de Deus, o profeta agora passa, então, a cantar um hino ao Senhor. E na sua canção, ele afirma que bom é o Senhor. Veja que diferença, não é? Veja que diferença. Jeremias começa chorando, Jeremias começa a falar que estava como morto, Jeremias começa, então, a aclamar a Deus, ele começa então, a buscar ao Senhor, ele começa a aclamar diante de todas as coisas, começa a lembrar daquilo que Deus havia feito por ele, ele começa então a fazer essa lembrança, começa a colocar a sua vida, passa então a confiar inteiramente no Senhor, volta a confiar inteiramente no Senhor, e agora ele já está louvando o Senhor, ele já está cantando um hino de louvor a Deus. E esse é o caminho da cura para a alma. Seguir esses passos. E agora então ele começa, né? E que coisa maravilhosa é poder experimentar toda a bondade do Senhor. Que coisa maravilhosa é experimentar esse cuidado, é experimentar essa bondade do Senhor na nossa vida. Mas existe uma condição, uma única condição para experimentar tudo isso. Essa condição é que esse experimentar da bondade de Deus, ela é só para aqueles que esperam nele. Somente para aqueles que estão esperando no Senhor, para aqueles que confiam no Senhor. E aqui eu não estou dizendo que a bondade do Senhor é só para os que esperam nele, mas que aqueles que esperam no Senhor conseguem se aprofundar mais nessa bondade. Vão experimentar um outro nível dessa bondade. Vão conseguir experimentar algo ainda melhor. E isso não é para qualquer um. É somente para aqueles que têm a paciência de esperar pelo agir de Deus na sua vida, que conseguem esperar com a mesma expectativa da criança que está em casa, esperando o pai ou a mãe chegar do trabalho. Você consegue ter esse esperar? Você consegue, será que você consegue experimentar algo melhor de Deus por esperá-lo, por ter essa paciência e experimentar o seu agir de Deus, o agir de Deus em sua vida? Então, é essa expectativa que nós temos que ter. Essa pessoa que faz isso, ela consegue se aprofundar numa relação muito maior com o Criador. E consegue experimentar, então, todas as bênçãos de um relacionamento pessoal com Deus. Essa expectativa também está aliada ao buscar ao Senhor. Nós devemos buscar mais ao Senhor. Nós devemos buscar para adorá-lo, buscar para ser cuidado por Ele. Nós devemos buscar para amá-lo, e não apenas para obter os seus favores. Devemos buscar ao Senhor realmente porque nós o amamos, porque nós o queremos, porque nós queremos a sua presença junto de nós. Então, você tem esperado pelo Senhor? Você tem esperado pelo Senhor? Tem esperado tem tido essa expectativa de buscar a Deus? E essa expectativa ela está aliada ao buscar ao Senhor. Então nós devemos buscar mais ao Senhor, e buscar mais ao Senhor para adorá-lo,
buscar mais ao Senhor para sermos cuidados por Ele de verdade, buscar mais ao Senhor para amá-lo. Nós devemos buscar mais ao Senhor por todas as coisas. Experimente a bondade do Senhor. Experimente a bondade do Senhor. Quem espera pela salvação, quem o busca e quem espera pela salvação em silêncio, e a salvação aqui no texto tem o sentido de livramento. E como é difícil esperar, não é? Fala a verdade, como é difícil esperar. E nesses dias, todo mundo em casa, com um tempo reduzido, e quem está trabalhando em casa tem um tempo menor, quem está trabalhando no comércio tem um tempo menor ainda, e parece que tudo perdemos até a noção de tempo. O que dia que é hoje? Poxa, já é tal dia, já é domingo, nossa, pensei que era sábado, e está essa confusão na cabeça das pessoas, e como é difícil esperar, não é? Como é difícil esperar, ainda mais em silêncio. Aquele que confia no Senhor sabe esperar tudo em silêncio. Não fica reclamando o tempo todo, não fica ralhando com a vida, ralhando com as coisas o tempo todo, olhando o tempo todo para o relógio, contando as horas, tenso, ansioso. Simplesmente descansa no Senhor. Você tem esperado pelo Senhor? Você tem esperado pelo Senhor sem reclamar? Sem olhar para o relógio? Sem ficar riscando o calendário? Sem ficar riscando a parede, igual a gente vê nos desenhos, o pessoal riscando a parede que estão presos? Você consegue fazer isso? Você consegue esperar pelo tempo dele agir na sua vida? E outra pergunta, você tem mergulhado e tem experimentado a bondade do Senhor na sua vida? Já parou para pensar que talvez todo esse tempo que nós estamos vivendo tenha esse propósito de nós querermos mais de Deus, de nós buscarmos mais o Senhor na nossa vida, de nós termos um relacionamento diferente com o Senhor? E uma coisa é certa, já foi comprovado isso, já fizeram estudos sobre isso, e não precisa fazer um estudo muito aprofundado para nós vermos e termos isso. E desde o primeiro dia que começou esse tempo, eu tenho falado disso, que muitas pessoas vão ter uma mudança nas suas vidas. Muita gente tem mudado, é como se, de repente, uma peneira talvez, mas muitas pessoas têm esfriado, muitas pessoas que já estavam frios caíram fora, outros estão virando as costas para Deus. Há quem pergunte onde está Deus. Deus está sempre onde esteve, olhando e protegendo cada um daqueles que buscam a sua face. E muitas pessoas nesse tempo também têm se aprofundado nesse relacionamento. Muitas pessoas nesse tempo têm mergulhado e têm experimentado da bondade do Senhor, e esses estão indo já para um outro nível nessa caminhada com Jesus. Queira você estar nessa caminhada com Jesus, queira você estar num nível diferenciado, queira você passar para um nível maior nesse relacionamento, num relacionamento mais estreito, mais sólido, mais robusto, mais firme com o Senhor. E eu quero concluir a minha fala de hoje afirmando que Deus nos ama. Ele nos ama e Ele ama você de maneira incondicional. O amor de Deus, ele é tão grande que foi capaz de dar o seu Filho na cruz para morrer em nosso lugar, com o pagamento pelos nossos pecados na cruz. Todo sofrimento, todo medo, toda angústia, eles não encontrarão lugar em sua vida no momento em que você trouxer à memória aquilo que pode lhe trazer esperança. A grande esperança, a grande esperança é a salvação que foi conquistada por Cristo Jesus na cruz. Essa é a grande esperança do cristão, de que Jesus morreu em nosso lugar, morreu e ressuscitou para que nós possamos passar durante toda a eternidade com Ele. E quanto tempo dura uma eternidade? Alguém sabe me dizer? Quanto tempo dura uma eternidade? Ah, mas a eternidade não tem fim, mas a palavra de Deus diz que é de eternidade em eternidade. Mesmo que por acaso chegasse ao limite essa eternidade, outra eternidade começa com Cristo, com Deus. Num lugar onde teremos paz, num lugar de felicidade, num lugar de vida, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais lágrima, onde não haverá mais tristeza, sofrimento e nem morte.
Esse lugar é o lugar que nós esperamos. Esse lugar é o lugar para onde nós vamos, para onde aqueles que têm o seu coração firmado em Cristo estarão com Ele para sempre. E desde já nós podemos contar com a presença do Senhor Jesus caminhando conosco. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E o que vem depois do século? A eternidade com o Senhor para todo sempre. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe você nesse momento, você que tem ouvido essa palavra, que Deus complete essa palavra no seu coração e que você pense, que você medite em todas essas coisas e dê um chacoalhão na sua alma e traga à sua alma aquilo que pode trazer esperança. Pense nas promessas de Deus para a sua vida. Pense nas promessas de Deus para a sua família. Pense naquilo que o Senhor tem de melhor preparado para aqueles que o amam. Vamos orar? Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra, Senhor. Quero te agradecer a tua palavra que veio de encontro ao meu coração e de encontro ao coração dos teus filhos, que neste momento estão também diante de ti, Senhor Deus. Que o Senhor esteja abençoando a cada um, Pai. Que o Senhor esteja confortando cada coração. Que o Senhor esteja trazendo paz. Que o Senhor esteja trazendo calma. Que o Senhor esteja trazendo a esperança, Senhor Deus, e a alegria de podermos contemplar a salvação dada pelo Senhor a cada um de nós, Pai. Que o Senhor esteja abençoando esse irmão, essa irmã que nesse momento tem clamado a Ti, que tem colocado as suas ansiedades diante do Senhor. Que o Senhor esteja entrando com poder, com restauração na vida dos Teus filhos, ó Pai, e que nós possamos sair de todo esse processo, de todo esse momento, Senhor Deus, diferentes de quando chegamos, ó Pai, de quando entramos, mas não diferentes por estarmos mais fracos, não diferentes por nos termos tornado céticos, não diferentes por termos abandonado o Senhor, mas que nós possamos sair daqui, Senhor, fortes, revigorados, robustos, com uma fé inabalável e com a certeza de que o Senhor nos conduz em todo momento. Abençoa o teu povo e a cada um de nós, ó Pai, nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Se da vida as ondas agitadas são, se desanimado julgas tudo vão, contas muitas bênçãos conta cada vez, e has de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão, uma conta cada vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, dura teu lidar, é pesada a cruz que tens de suportar. Contas muitas bênçãos não duvidarás, e cantando alegre os dias passarás. Contas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Uma conta cada vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com riqueza e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Uma conta cada vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte aqui,
te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio derrotando o mal te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Deus já fez. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma semana excelente na presença do Senhor. Tenha certeza que Deus, que Jesus está ao nosso lado. Então, mesmo que você tenha lutas, mesmo que você tenha tribulações, mesmo que você tenha dificuldades, tenha certeza que o Senhor Jesus está ao nosso lado, porque isso é promessa dele. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Creia nisso. Vamos orar mais uma vez para encerrarmos esse culto. Pai querido, quero te agradecer mais uma vez, Senhor Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado na vida do teu povo. Quero te agradecer por todos esses momentos em que nós passamos na tua presença, adorando o teu nome, Senhor Deus. Agradecer ao Senhor pelos cânticos, pelos hinos e pela porção da tua palavra nessa noite, Senhor Deus. Que o Senhor esteja abençoando e guiando o teu povo no decorrer dessa semana. E que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o Pai, e as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra e em especial com a IBMS, hoje e para tudo sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Dá um grande abraço aí quem está do seu lado. Hoje é dia de festa, porque é o dia do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e uma ótima semana.